Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aula aqui do canal e hoje vamos estudar esse assunto de probabilidades, certo? E aí é o seguinte, esse assunto, essa aula é dedicada para esse entendimento básico desse assunto, certo? Porque esse assunto de probabilidade, às vezes as pessoas não entendem, dá um certo medo, porque realmente chega um momento que fica um pouco mais complexo e é uma área que é nos fornecido muito pouca informação. E são ideias um pouco abstratas, às vezes, da gente conseguir sintetizar ali num momento que requer uma rapidez maior, certo? Então, para isso, pessoal, é o trabalho desse canal que a gente vem fazendo. Trabalhar a base, a matemática fundamental. Por isso é que tem o nome, Elipse da Ciência, Matemática Fundamental. Porque a gente precisa fundamentalizar, a gente precisa entender a base das coisas. Beleza? Então é o seguinte, como é que a gente vai iniciar a entender a probabilidade? Bom, nós vamos entender por meio de dois conceitos. São esses dois conceitos que a gente precisa entender: espaço amostral e evento, certo? E aí é o seguinte, ó, na teoria das probabilidades, o que é estudado é a forma de calcular as possibilidades de um experimento que é aleatório, entendeu? Então, por exemplo, você pega uma moeda, você vai jogar uma moeda para cima, você vai dizer, tem como você afirmar qual é o lado da moeda que vai cair no chão ou na sua mão? Não tem como afirmar. Então é justamente isso que a probabilidade faz, ó. A teoria das probabilidades estuda a forma de calcular as possibilidades, ou seja, é uma possibilidade, é como eu falei no começo da aula, é uma coisa um pouco abstrata, não é uma ideia assim concreta, entendeu? Como você, por exemplo, estudar uma equação, que a equação tem um começo, meio e fim, se algo der errado, a equação não fecha, você já sabe que está errado. Não é bem assim, é uma prova, é uma possibilidade que a gente encontra e dá uma precisão, beleza? Para isso a gente precisa do espaço amostral e do evento, certo? Então vamos lá, ó. O espaço amostral, ele é o conjunto formado por todos os resultados possíveis. Então, por exemplo, você vai calcular, como eu usei o exemplo da moeda. Você vai calcular lá o exemplo da moeda. A moeda ela tem o lado cara e o lado coroa, né? Que é um nome que é usado aí em muitos lugares, cara coroa da moeda. Beleza, calcular a probabilidade de ocorrer a face, sei lá, cara no lançamento de uma moeda. Como é que a gente vai fazer isso aí? Primeira coisa que você vai fazer, procurar, cadê o espaço amostral? Mas professor, o que é espaço amostral? É o conjunto formado por todos os resultados possíveis. E agora você vai escrever aqui, você vai me dizer, ó, se você jogar a moeda, quais são os resultados possíveis que você encontra? Ora, professor, o meu professor, o que é esse o espaço amostral. O que eu posso ter aqui nesse evento é o que? Duas possibilidades, né? Ou ela vai cair cara, ou ela vai cair coroa, ou cara ou coroa, uma das duas. Beleza. Então o espaço amostral é 2. Beleza? E aí a gente observa o evento. Professor, que evento é esse que você está falando? Ora, o evento é aquilo que é possível de acontecer. Então, se você jogar a moeda para cima, a gente não tem como saber qual é o lado da moeda que vai cair no chão, certo? Não tem como saber disso, né? Beleza. Mas tem uma coisa que a gente tem como saber. O que é essa coisa que a gente tem como saber? Que algum lado vai cair. Beleza? Algum lado vai cair. Então, se eu tenho dois lados e algum lado vai cair, e aí o evento que vai acontecer naquela ação, jogar a moeda para cima, vai resultar em alguma coisa. Qual é essa quantidade? 1. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um evento que tem o quê? Duas possibilidades, ó, tá vendo? Uma coisa conectando com a outra. E aí, como é que eu faço para calcular isso? Agora nós vamos entender a fórmula
que vai justificar esses dois valores aqui. A gente vai ter a possibilidade, como eu falei no começo da aula, beleza? Então é o seguinte, ó. Aqui eu vou chamar de P, A em parênteses, NA e NE, certo? Então vamos lá, ó. O que é esse PA? É a probabilidade de ocorrer o evento. É o que nós estamos procurando aqui, professor. Exatamente. Então já vou escrever aqui, ó. O PA é a probabilidade de ocorrer esse evento aqui. Massa, beleza. E o que é esse NA? O NA é o número de situações que são favoráveis. Situações que são favoráveis, certo? Então, qual é a situação que é favorável de acontecer? A moeda vai cair de uma forma. Então, isso aqui são as situações favoráveis, beleza? E aqui o PA é as possíveis, né? Ou seja, as possibilidades. O NA são as situações favoráveis e o NE são as situações que são possíveis. É o que é possível de acontecer. Professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que é favorável é o que vai acontecer. Exatamente. A moeda só vai cair dos dois lados? Não, ela vai cair de um para cima e outro para baixo. Então, um vai aparecer. Massa. E as situações que são possíveis, o que é que isso significa? Significa todas as situações que poderiam acontecer, mas que não aconteceram. Então você jogou a moeda para cima, ela caiu cara. Mas poderia ter acontecido coroa? Poderia. Então, uma aconteceu e a outra não. Qual é o total disso? Duas situações, né? Então são as situações possíveis. As favoráveis são aquelas que vão acontecer, queira ou não queira, a moeda vai cair de algum jeito, de algum lado. E aqui são as situações, as possibilidades, né? As situações possíveis de acontecer. Vou até escrever aqui para não ficar confuso. Possíveis ou possibilidades. Beleza? Que é o que a gente está querendo calcular aqui, né? As probabilidades, as possibilidades daquilo acontecer. Certo? Então, beleza. Ó. Como é que eu faço para calcular? Essa aqui é o jeito de você calcular a probabilidade, certo? Agora, observa aí pelo exemplo que a gente está estudando. Ó. O meu espaço amostral, ele é o que? 2. São o que? São as situações possíveis. Ó. E o meu evento, ele é 1. Ou seja, é o meu NA. São as situações que vão acontecer, são favoráveis. Porque eu vou jogar, vão ter duas possibilidades. E eu vou jogar e vai acontecer uma situação possível. Beleza? E aí, como é que eu faço para calcular? Continuando aqui, ó. O meu PA, ele é igual. Quem é o meu NA aí? Quantas situações são favoráveis? Só uma. Só uma situação é favorável de acontecer. Porque a moeda não vai ficar com as duas faces mostrando, né? E aí, quem é o meu NB? O meu NB, ó, são as situações possíveis, ou seja, 1 sobre 2. Beleza? E aí você calcula. Quanto é que vai dar isso aqui? 0,5, né? Ou seja, 0,5 de chance para a moeda cair cara, 0,5 de chance para a moeda cair coroa. Ou seja, metade para cada lado. Beleza? E aí assim a gente tem que a probabilidade da moeda cair cara e cair coroa é justamente 0,5. Professor, 0,5 eu também posso entender como 50%. Pode. 1 meio, 0,5 e 50% é a mesma coisa. São só formas diferentes de escrever e de dizer que metade para um lado, metade para cara, metade para coroa. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de probabilidade, esse início, né, da gente começar a entender essa ideia. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal
e até a próxima. Valeu!